Gente, vocês não fazem ideia da gambiarra que eu tive que fazer aqui pra conseguir colocar esse microfone. Mas enfim. Oi, gente, eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Agora ele tá em formato de vídeo, mas ele também tem em formato de podcast no Spotify, que foi assim que ele começou. Esse é meu segundo vídeo por aqui e eu espero que vocês estejam gostando. Comentem aqui o que vocês estão achando do formato do vídeo e me sigam nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui. Vou tentar deixar aqui. Ainda sou novata, gente. Mas, enfim, me sigam nas redes sociais, comentem, curtam o vídeo, compartilhem. E vamos pro caso de hoje. Shannan Catherine Hussack nasceu no dia 10 de janeiro de 1984, em New Jersey, Estados Unidos. Seus pais eram Frank e Sandra Hussack. Ela tinha uma doença chamada lupus e ela sempre pensou que ela não poderia engravidar, o que se provou ao contrário, porque depois de uns anos ela acabou engravidando. Em 2010, a Shannan conheceu Christopher Lee Watts. Ele era um ano mais novo que ela, sendo que ele nasceu no dia 16 de maio de 1985. Eles ficaram completamente apaixonados um pelo outro e já reataram um relacionamento. E 2 anos depois, no dia 3 de novembro de 2012, eles se casaram. Eles se casaram no condado de Mecklenburg. No ano seguinte, no dia 17 de dezembro de 2013, o casal já teve a sua primeira filha. O nome dela era Bella Mary Watts. No dia 17 de julho de 2015, o casal deu à luz a sua segunda filha, que se chamava Celeste Catherine Watts. E ela tinha um apelido carinhoso que se chamava Cissy. Eles moravam em uma casa consideravelmente grande, que tinha 5 quartos e ficava no Colorado. Eles compraram essa casa no ano de 2013. O Christopher trabalhava numa empresa chamada Anadarko Petroleum, que se tratava de uma empresa petrolífica. Já a Shannan trabalhava vendendo um produto que se chamava Thrive. Ela trabalhava para uma empresa de marketing que se chamava Level. A Shannan era muito ativa nas redes sociais, ela vivia fazendo lives, falando tanto dos produtos que ela vendia, quanto da família dela. Então ela acabava expondo muito a família dela nas redes sociais. E o Chris não se mostrava incomodado com isso, ele se mostrava completamente aceitável, só aparecia e pronto. Em maio de 2018, a Shannan descobriu que estava grávida do seu terceiro filho, e ela decidiu dar a notícia para o marido dela em uma live. É uma decisão arriscada, mas ela pensou que tudo bem e ela fez isso. Inclusive, tem um vídeo que eu vou postar aqui para vocês verem como ele reage quando ela dá a notícia para ele. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. No vídeo, ela aparece com uma camiseta escrita Oops, I did it again, que significa Ops, fizemos isso de novo. E também é uma referência à música da Britney Spears. O Chris chega e ele fica meio assustado e vai lá abraçar a Shannan. E ele fala que achou aquilo incrível e pergunta se era uma menina, porque o teste tinha cor rosa, então ele meio que deduziu que era uma menina. Mas ela falou que não tinha nada a ver e que era só a cor do teste mesmo. Posteriormente, descobriram que o filho ia ser um menino e o nome dele seria Nico. Com a notícia da gravidez, a Shannan decidiu ir para a casa dos pais e dos sogros para dar a notícia para eles. E eles moravam na Carolina do Norte. O Chris não poderia ir porque ele ia estar trabalhando, então ele só iria posteriormente. A Shannan primeiro foi na casa dos pais dela e depois ela foi na casa dos sogros. Só que ela e os sogros não se davam muito bem. Mas enfim, ela decidiu ir lá mesmo assim. Chegando lá, ela com as crianças... A sogra dela deu um sorvete para a Cissy e nesse sorvete tinha um ingrediente que a Cissy era alérgica. Então a Shannan ficou muito brava e foi embora. Eles discutiram e ela decidiu voltar para a casa dos pais. Depois dessa discussão que ela teve com os sogros dela, ela decidiu ir falar com o Chris e reclamar da atitude deles e querer que ele fosse tirar satisfação com os pais dele. E assim eles acabaram tendo uma leve discussão. Enquanto rolava essa viagem, a Shannan foi conversar com as amigas dela em um grupo que elas tinham juntas. Ela foi lá desabafar. Ela falou que o relacionamento dela não estava mais como antes, que eles não faziam mais sexo e que ela estava se sentindo meio sozinha, sabe? Ela sentia que o Chris estava meio distante dela. Mas, enfim, passaram-se algumas semanas e o Chris foi lá para ficar com a Shannan e com as filhas.
E mesmo assim, a Shannon continuou mandando mensagem para as amigas dela, e ela disse que quando o Chris chegou no aeroporto para buscar ela, ele mal encostou nela, sabe? Deu aquele beijinho e meio que não estava igual antes, não tinha aquela atenção que ele dava antes. Mas mesmo assim, ela ficou lá com ele, né? E dias depois eles voltaram junto para a casa deles. Alguns dias se passaram e às 1h48 da madrugada do dia 13 de agosto de 2018, a Shannon estava retornando de uma viagem de trabalho. Ela estava no Arizona e quem deixou ela em casa naquele dia foi a sua amiga que se chamava Nicole Atkinson. Enquanto a Shannon fazia essa viagem, o Chris ficou em casa cuidando das crianças. Enfim, a Nicole, que era muito amiga da Shannon, mandou uma mensagem para ela na manhã daquele mesmo dia, porque ela tinha perdido uma consulta obstetrícia e ela estava grávida, né? Agora ela estava de 15 semanas. Então a Nicole estranhou que ela não respondeu, porque geralmente a Shannon respondia tudo na hora. Mas tudo bem. Passou mais um tempinho e a Nicole entrou em contato de novo com a Shannon porque ela tinha perdido uma reunião de trabalho. Isso nunca acontecia, não era normal da Shannon fazer isso. A Nicole então decidiu ir até a casa da Shannon. Ela chegou lá por volta de 12h10 e percebeu que o carro da Shannon estava na garagem, inclusive com a cadeirinha das crianças. Ela então bateu na porta, tocou a campainha várias vezes e ninguém atendeu ela. Ela decidiu então entrar em contato com o Chris e com a polícia. O Chris falou que estava indo correndo para casa para saber o que tinha acontecido. Por volta de 1h40 da tarde, os policiais chegaram na casa da Shannon. E o Chris também já estava lá. Eles então entraram e começaram a vasculhar a residência. Não encontraram nem sinal da Shannon e nem das crianças, mas os pertences da Shannon estavam na casa. Inclusive estava a bolsa dela, os documentos, o celular dela foi encontrado no meio do sofá jogado e a aliança dela de casamento estava na cabeceira da cama. E isso tudo era muito esquisito, porque as coisas dela estavam lá. Só que ela e as meninas não. No dia 15 de agosto, o FBI se juntou aos policiais para fazer a busca da Shannon e das crianças. O Chris disse aos policiais que ele não fazia ideia de onde estava a Shannon e as crianças e disse que a última vez que ele viu ela foi na casa dele às 5h15 da manhã, que foi quando ele saiu para trabalhar. Nisso, alguns jornais já apareceram na frente da casa deles e o Chris começou a fazer um apelo para que a Shannon voltasse para casa, como se ela tivesse fugido e não tivesse dado satisfação, então ele começou a implorar para ela aparecer. Os policiais decidiram então investigar as câmeras de segurança dos vizinhos. E nas imagens das câmeras, o Chris aparece estacionando a caminhoneta dele dentro ali da garagem e ele entra e sai de casa algumas vezes levando algumas coisas para a caminhoneta. E isso aconteceu às 3 da manhã. Então é uma atitude meio esquisita. O Chris então foi até a delegacia para dar o depoimento dele. E lá ele acabou confessando que a relação dele não estava muito boa com a esposa dele. Os policiais então perguntaram para ele se ele tinha alguma amante ou se ele sabia se a Shannon tinha algum amante. E ele falou que da parte da Shannon ele não sabia, mas falou que da parte dele jamais, que ele não tinha nenhuma amante. Só que a polícia sabia que ele estava mentindo, porque a amante dele tinha ido no dia anterior lá dar o depoimento dela. O nome dessa amante era Nicole Kessinger. Sim, outra Nicole, mas essa outra era a colega de trabalho do Chris. A Nicole então falou para os policiais que sabia que o Chris era casado, mas que ele falava para ela que ele estava em processo de divórcio, então ela continuou com ele mesmo assim. Ela também declarou que ficou sabendo do desaparecimento da Shannon e das crianças por meio de reportagens e ela logo em seguida foi questionar o Chris. Então, como ela era amante, ela achou melhor ela dar o depoimento dela para a polícia para contar a versão dela. Ela disse que perguntou para o Chris muitas vezes o que tinha acontecido com a família dele, se ele sabia de alguma coisa e falou que se ele tivesse feito alguma coisa ia prejudicar ele e ela também. Então ela, depois de insistir muito, desistiu e parou de conversar com ele. Ele só respondeu para ela que não tinha feito nada com a família dele. E esse teria sido o depoimento que a amante dele tinha dado no dia anterior. Aí voltando para o dia seguinte. O policial falou para o Chris que sabia que ele tinha uma amante e que ela tinha ido lá no dia anterior. E o Chris então confessou que realmente tinha amante e que ela se chamava Nicole Kessinger e que, naquela vez que a Shannon foi viajar com as filhas, ele ficou o tempo inteiro com a amante dele. O Chris, então, foi submetido ao teste do polígrafo, que, como eu disse no episódio passado, não é um teste confiável, porque ele se baseia nos batimentos cardíacos. Então, se a pessoa estiver muito nervosa, mesmo se ela falar a verdade, o teste vai dar como negativo. Mas, mesmo assim, ele fez. E o resultado do teste foi negativo. Os policiais começaram a pressionar, então, muito o Chris,
e o Chris então falou para chamarem o pai dele para ficar com ele na sala. Assim que o pai dele chegou, ele falou que tinha matado a Shanann, mas não tinha matado as crianças. Ele falou que quando ele chegou em casa, ele encontrou o corpo da Bella e viu a Shanann num processo de estrangulamento da Cissy. Então ele teve um ataque de fúria e atacou a Shanann do mesmo jeito que ela tinha atacado as filhas, estrangulando ela. Só que mesmo com esse depoimento e confissão do Chris, a polícia começou a achar meio esquisita aquela história, até pelo fato de ele ter uma amante e falar para a amante que ele estava num processo de divórcio. Então os policiais começaram a pensar se ele não estava querendo encerrar a família anterior dele para começar uma nova do zero. Os policiais então pressionaram ele ainda mais e ele finalmente confessou e contou a história inteira. Ele disse então que naquela madrugada do dia 3, a Shanann chegou e eles estavam super bem, eles até tiveram relações sexuais naquela noite. Quando amanheceu o dia, o Chris chegou para Shanann e falou que queria o divórcio. Ela então ficou muito irritada, falou que ele nunca mais ia ver os filhos, que ela sabia que ele tinha uma amante. Foi um surto assim, eles brigaram muito. Ele então teria tido um ataque de fúria e acabou estrangulando a Shanann, tirando a vida dela. Ele disse, inclusive, que quando ele tinha acabado de estrangular ela, a Bella, que era a filha mais velha dele, chegou e viu a mãe dela desmaiada. Então ela perguntou, pai, o que está acontecendo? O que aconteceu com a mãe? E ele falou que a mãe dela estava doente. Ele então levou o corpo da Shanann até a caminhoneta e deixou deitado no chão na parte de trás e colocou as duas filhas no banco de trás, só que sem a cadeirinha delas, porque a cadeirinha delas estava no carro da Shanann. Ele então dirigiu até a empresa que ele trabalhava, que era aquela empresa de petróleo, e parou em um campo. E lá ele pegou a coberta que as meninas tinham levado e sufocou primeiro a Cissy, que era a filha mais nova, e depois ele fez o mesmo com a Bella. Os corpos da Bella e da Cissy foram empurrados através de uma escotilha no topo de um dos tanques que tinha na empresa. E a tampa desse tanque tinha aproximadamente 8 polegadas, que equivale a 20 centímetros. De acordo com o legista, a Bella tinha arranhões na nádega esquerda, porque ela tinha sido empurrada através do buraco do tanque, que era essa tampa de 8 polegadas. E também foi encontrado um tufo de cabelo loiro na borda de uma dessas escotilhas. Inclusive, enquanto o Chris estava confessando o crime, ele deu a localização desses tanques. Ele tinha marcado a localização dos corpos em uma fotografia do campo e os investigadores decidiram ir lá. Eles foram no local no dia 16 de agosto, às 11 da noite. Depois disso, ele enterrou o corpo da Shanann em uma cova rasa, ali na mesma região que estava o corpo das filhas. Depois que o Chris acabou de ocultar os corpos, ele teve uma atitude muito esquisita. Ele voltou para a casa dele, ligou para a imobiliária para ver se ele conseguia vender o imóvel, que era a casa deles. Depois disso, ele ligou para a escolinha das meninas para ver se cancelava a matrícula delas. E ainda por cima, depois dessas ligações, ele ainda ligou para Nicole, que era a amante dele, para falar sobre o futuro deles. Cara, muito bizarro, porque, sabe, você acabou de enterrar sua família. E, não sei nem o que dizer. No dia 21 de agosto, o Chris foi acusado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau e ele também teve uma acusação adicional por ter matado uma criança que ainda não tinha completado 12 anos de idade e por se tratar de alguém de confiança, ou seja, as crianças confiavam nele. Ele também teve o adicional de interrupção ilegal de uma gravidez, já que a mulher dele estava grávida, né? E 3 acusações de adulteração de um corpo humano falecido. No dia da sua prisão, ele também foi demitido da empresa que ele trabalhava. No dia 6 de novembro, o Chris se declarou culpado pelos assassinatos. A pena de morte não foi proposta para ele porque a família da Shanann pediu, eles não queriam que houvessem mais mortes. Ele teve a sua fiança negada em primeira audiência no tribunal. Em uma audiência posterior, sua fiança foi fixada em $5 milhões, sendo necessário que ele pagasse 15% para ser liberado. No dia 19 de novembro, ele foi condenado a 5 sentenças perpétuas, 3 consecutivas e 2 simultâneas, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu mais 48 anos pela interrupção ilegal da gravidez da Shanann e 36 anos por 3 acusações de adulteração de um corpo falecido. Em 3 de dezembro de 2018, ele foi transferido para um local fora do estado, devido a preocupações de segurança, porque todo mundo da região sabia do caso e ele corria muito risco dentro daquela prisão. Esse crime foi relacionado ao crime de aniquilação familiar ou familicídio, que é quando um membro da família mata todos os outros e depois se mata. Geralmente esse crime é cometido por homens. Inclusive, esse caso ficou meio diferente dos outros, porque geralmente
o homem mata todo mundo e depois se mata. Mas nesse caso, o Chris não se matou, então foi meio que um caso meio raro. Em 26 de janeiro de 2020, a Lifetime lançou um filme sobre o caso. Só que a família da Shanann se manifestou contra o filme. Eles afirmaram que não havia sido consultado eles antes da exibição e que eles só ficaram sabendo quando já estava tudo pronto. Eles também disseram que não estavam ganhando nenhum dinheiro com isso e temem que isso só aumente o assédio online que a família já estava recebendo. Em 30 de setembro de 2020, a Netflix lançou uma série chamada American Murder: The Family Next Door. Esse é um documentário sobre os assassinatos. E nesse documentário constam imagens do arquivo, incluindo os vídeos caseiros que eram postados. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Me contem o que vocês estão achando do formato de vídeo. Ainda estou lançando no podcast lá no Spotify também, então tá no Spotify e aqui no YouTube. E é isso. Se inscrevam no canal. E até o próximo episódio. Beijinhos. Tchau.